Então vamos, amigos, pensar em Jesus, no seu sorriso amoroso, nos seus olhos cheios de luz que nos alcançam, nos trazendo alegria para esse momento, para que possamos nos conectarmos à espiritualidade, aos nossos benfeitores, nossos amigos, companheiros, aos irmãos que aqui conosco estão para aprender, que seus corações possam ser tocados pela alegria do caminho de Jesus, e que juntos, nessa unidade de força, de amor, de compreensão, possamos atingir o bem maior, que é a nossa evolução espiritual. Aproximarem, não importando sexo, idade, raça, não importando estar desencarnados ou encarnados, que todos possam indistintamente receber o amor de Jesus em seus corações. Pai amado, mestre amigo, amigos benfeitores, estejam conosco nessa noite e em todos os momentos das nossas existências. Que assim seja. Oi, Vânia. Oi, Daniel. Boa noite, oi, Ana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, nós Vamos lá, vamos compartilhar o texto aqui. Eu vou fazer a leitura, tá? Um texto curtinho hoje. Vozes do Espírito. Deus é meu Pai. A natureza é minha mãe. O universo é meu caminho. A eternidade é meu reino. A imortalidade é minha vida. A mente é meu lar. O coração é meu templo. A verdade é meu culto. O amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é meu ideal. A perfeição é meu destino. O Espírito. Esta mensagem foi psicografada em uma reunião íntima de preces em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O mensageiro que a escreveu e que se apresentou num ambiente de grande elevação não se identificou e assinou o comunicado apenas com as palavras "O Espírito". Nota do médium, do livro Aulas da Vida, Espíritos Diversos, Chico Xavier. Muito bom, pessoal. Esse é um texto que nós vamos dar mais detalhes depois no final, mas eu gostaria, não sei se vocês têm condições aí com vocês o texto, quem está com ele visível, que vocês
não comentassem, ninguém é obrigado a comentar, mas eu gostaria que você me dissesse se há um dos itens que te falou mais ou que te tocou mais. Eu posso voltar o texto um pouquinho? Giovana pode voltar ao texto e eu posso começar comentando, por exemplo, eu vou começar pelo fim. Então, ele diz que a ordem é minha senha. Então, um espírito que se apresenta numa reunião íntima de prece do Chico, de grande elevação, e registra uma mensagem, né, como essa, me parece que ele deve talvez ter escondido coisas, né, em frases muito curtas e muito simples. Teve uma comunicação, né, e só para ilustrar o que eu estou falando, enquanto vocês pensam aí na frase que vocês acharam interessante, dizem não, né, conta-se que é um fato, que quando o Chico mandou para a Federação Espírita Brasileira o livro Instruções Psicofônicas, havia uma mensagem da Teresa d'Ávila. Há uma mensagem da Teresa d'Ávila, que é muito curtinha. E o pessoal da federação escreveu para o Chico, falou, olha, Teresa d'Ávila, né, um espírito de tão grande elevação, né, e só isso, né, e assim, mas a mensagem é uma mensaginha de 4, 5 linhas, mas é maravilhosa, é simplesmente perfeita, né? E aí, diz que ela falou, através do Chico, mandou um recado, né, pelo Emmanuel, dizendo, me perdoe, né, eu não ter ainda condições de falar mais do que isso, e fazer melhor do que isso. Então, assim, como quem diz, mas é só isso mesmo que eu tenho para dizer. E aí, quando você olha a mensagem e lê a mensagem, você fala, meu Deus, né? Se a gente tomar um tempinho para pensar e refletir nessas pequenas mensagens que às vezes chegam às nossas mãos, vindas, né, pela mediunidade do Chico, a gente vai ver que nós estamos diante de tesouros que podem guiar as nossas vidas. Essa introdução feita, se quiser pôr o texto, pode pôr. Essa introdução feita, eu começaria... Mas prestar atenção no texto e não em você. Bom, então... Deixa eu pôr o texto rapidinho, vocês escolhem uma das frases, tá? Isso. E aí o César continua depois. Depois a gente continua, para não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Olha lá. Podemos começar por quem está aqui, a Yuri, se quiser escolher uma frase ou falar de uma. Vamos deixar o pessoal escolher, Yuri? Vou passar rapidinho as frases aqui, cada um escolhe uma. Não precisa comentar. Se você fala, só achei interessante essa, ou gostaria que fosse comentada esta. Eu vi várias interessantes, mas tem uma que me chama mais atenção, que é o adversário é meu instrutor. Perfeito. Dá um papel para mim, Adriana, fazendo um favor, e um lápis, que eu vou tomar nota aqui. A paz é meu abrigo. Guarde aí na cabeça. O adversário. A Giovana vai tomar nota aqui, marca o nome da pessoa. Vamos escolher algumas só, 2 ou 3, 4, e para a gente começar. Depois a gente faz outra rodada. A paz é meu abrigo, Cristina. Isso. A mente é meu lar. Essa me chamou a atenção também. Minha vida. Essa primeira verdade é meu culto. Não. Verdade é meu culto. Então tá bom, a gente podia começar por essas, né? Eu acho que esse é o obstáculo, é minha lição. Assim, muitos me chamaram a atenção, mas esse obstáculo é minha lição. Talvez junto com a da Adriana, eu tinha pensado nela. Na verdade é tudo, né? Nossa. O obstáculo, mas aí eu pensei que o obstáculo tudo bem, mas eu tenho mais dificuldade com o estímulo da dificuldade. Então vamos esse lá. É um texto, depois a gente não vai ter tempo de comentar tudo hoje, aí esse texto vai voltar mais para frente e a gente continua, tá certo?
Eu vou Tá começar, depois a Yuri pode continuar, e aí a gente passa, vamos... Qual que era tu, Yuri? Quer fazer já, Yuri? O amor é minha lei. Amor é minha lei. Você chegou a refletir sobre esse texto? Sim. O que você poderia nos falar? Vocês escutam o que ela está falando? Uhum. Estão te escutando. Nesse texto, eu vejo uma linha de conduta, uma diretiva, uma direção de conduta. Então, eu vejo todas essas palavras, palavras coração, amor, consciência, paz, alegria, obstáculo, dificuldade, todos esses são umas formas de conduta para nós. Se nós poderíamos respetarlas ou vivenciarlas, chegaríamos a esse ponto culminante, o último ponto, que é essa perfeição. Então, se nós vivemos tudo isso, nós vamos a chegar a essa perfeição. E essa perfeição vai trazer também a felicidade, né? Essa compreensão da dor. Então, eu refleti muito nisso e eu pensei que significa para mim a felicidade, né? Como eu posso chegar a essa felicidade? E minha conclusão foi, primeiro, eu preciso conhecer qual é meu objetivo na vida, qual é meu destino, né? Eu compreendi que esse é conhecimento. Se eu conheço tudo isto, se eu conheço as leis de Deus, se eu conheço as enseñanças de Jesus, e se eu tenho conhecimento e depois eu aplico esse conhecimento, então eu vou chegar a essa felicidade, a essa paz que nós buscamos. Então, se você me pergunta de escolher uma frase, o amor é minha lei, eu penso muito na frase de Jesus, que diz, a lei é o amor. Tá? E Jesus é nosso exemplo, é nosso mestre, nosso mais grande inspiração. Não? Então, essa lei, eu busquei no livro do Evangelho. Então, de Lázaro, no capítulo 11, diz a lei do amor. A lei do amor, substituindo a personalidade pela fusão dos seres, aniquila a miséria social. Feliz é aquele que, elevando-se em cima de sua condição humana, ama seus irmãos e irmãs sofredores com amplo amor. Feliz aquele que ama, porque não conhecem a miséria da alma, nem a miséria do corpo. Os seus pés são leves e ele vive como se fosse transportado para fora de si mesmo. Então, para mim, essa lei, amar a nossos irmãos e tudo, né? Tudo, o amor, depois tudo fica fácil. E é interessante, né? Porque amar é lei. Ou seja, o que é que a gente faz com quem está fora da lei no nosso mundo? Nós punimos, ou corrigimos, ou educamos, né? Deus não tem a intenção de nos punir, mas cada vez que nós estamos fora da lei do amor, quando ele diz, o amor é minha lei, ele está dizendo, esse universo em que seres conscientes estão vivendo é um universo regido não mais pelas leis, mas mesmo a matéria funciona por atração e repulsão, né? Por amor, por afinidade, né? Os átomos se ligam por afinidade, mas é de uma maneira mecânica, né? No mundo consciente, nós funcionamos, ele está dizendo, neste mundo de seres conscientes, a lei é o amor. Tudo que estiver fora disso significa sofrimento e dor. Então, é preciso pensar as palavras, né? O que é amor? A Yuri deu um exemplo, né? O que é lei? E qual é a nossa atitude diante da lei? Qual é o nosso ajustamento a essa lei? Então, a reflexão é muito grande aí, né? Isso daria uma palestra, né? E eu acho interessante essa ideia da lei e
Porque ele vai dizer no final, a ordem é minha senha. E é interessante porque, para que a gente usa senhas? Para desbloquear as coisas, né? Para ter acesso àquilo que está fechado. Então, quando ele diz que a ordem é minha senha, ele está dizendo, este universo no qual você vive é um universo que tem ordem. E se você quiser abrir as portas que abrem, né, e te dão acesso à vida, ao entendimento, é preciso ordem, né? É preciso organização, é preciso estrutura, é preciso se dar direção. A Yuri falava, né, qual é o meu objetivo, qual é o meu caminho, né? Você começar a entender e a estruturar a sua vida em função, né, destes objetivos, mas com ordem. Então, a disciplina porque Emmanuel disse para o Chico, né, quando no primeiro encontro dos dois, conscientemente, né, que ele se apresenta para assumir o trabalho com o Chico, e ele diz, você precisa seguir 3 parâmetros, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, nós não transformamos absolutamente nada em nós sem ordem, sem disciplina. E ordem, que ordem? Não é a ordem que eu estabeleço. É a ordem que está estabelecida. Eu não dito para o universo como ele vai funcionar. Ele me diz como ele funciona. E eu me ajusto a ele. Então, a ordem é a senha do universo. Isso nas leis físicas. Eu controlo a matéria, se eu conheço a matéria. Eu controlo as reações químicas, se eu conheço como ela funciona. Eu controlo a eletricidade. A eletricidade viveu durante anos, milênios, milhares de anos neste planeta. E nós nunca usamos ela para nada. Então, a hora que você entende e impõe ordem, né? Porque você entende, você controla e você pode usar isso para o teu bem. Então, nós desbloqueamos o universo quando entendemos que a senha é a ordem. Né? Mas que ordem? O nosso ajustamento às leis divinas. Quando nós entendemos como o universo funciona, por exemplo, que amar é lei, e aí eu paro de agir, né? Eu passo a não mais agir com ódio, com falta de perdão, com falta de caridade, eu desbloqueio o universo. Ele começa a funcionar para mim, né? Porque eu entendi qual é a chave dele. Então, eu achei muito interessante ele dizer que a ordem é minha senha. Mas vamos lá, O adversário é meu instrutor. E tinha uma outra, o obstáculo é minha lição. Alguém gostaria de lançar? É importante que a gente reflita nos termos, né? O adversário é meu instrutor. E o obstáculo é minha lição. Eu achei interessante, eu ia falar a primeira frase, que foi a Virgínia que falou, né? Aí depois eu eu pensei na outra, mas eu acho que as duas estão muito ligadas, porque essas frases, algumas frases do texto, como eu tinha pensado a mesma coisa que a Yuri, né? Vou voltar lá no meu pensamento, que tudo isso daí é um caminho para chegar até o final, que é a perfeição. Eu tinha percebido a mesma coisa, mas lá eu vi que tem umas frases que são muito positivas, são de coisas boas, como o amor é minha lei, né? E outras que, dependendo da forma como a gente lê, ela pode ter uma conotação negativa, né? Você vai pensar no adversário, na dificuldade, né? Mas se você olhar por uma forma mais positiva, o que acontece? O instrutor, quem é o instrutor, né? Aquele que é o adversário, ele vai nos ajudar a passar por essas provas, a melhorar certas coisas que nós temos dificuldade, entendeu? Então, é lá que a gente, com o adversário que a gente aprende muito mais com o adversário do que com as pessoas que a gente tem afinidade. Então, é lá que a gente vai crescer, né? Se a gente consegue tirar a coisa boa do nosso relacionamento com esse adversário,
aí a gente está se instruindo, né? A gente está conseguindo se elevar. E a questão da dificuldade, que é a frase que eu tinha escolhido, a dificuldade é meu obstáculo, é engraçado porque eu pensei no contrário, né? Toda vez que eu tenho uma dificuldade na vida, eu já passei por várias dificuldades que me fizeram desistir de coisas. Entendeu? Então, por exemplo, eu falava assim, não, eu acho que eu não consigo, né? As outras pessoas são melhores que eu nisso, não, eu vou parar, não vou continuar. Então, eu simplesmente desistia, eu não passava, eu não lutava para poder resolver aquele problema, entendeu? Então, meio que quando eu encontrava um obstáculo, eu desistia. Então, por isso que essa frase me chamou a atenção. Ronaldo, gostaria de comentar? Eu tenho aqui a minha visão das frases, mas gostaria... Assim, acho que o que eu posso comentar, ou enfim, acho que quando a gente tem esses encontros na vida, né, com pessoas que têm uma visão diferente da nossa, que se apresentam como uma oposição ao que a gente pensa ou que a gente quer, elas não fazem parte de uma ordem nesse mundo, elas também têm um papel ali, né? E uma grande dificuldade é voltar para essas pessoas de maneira, entre aspas, fria, né? Fria porque quando elas mexem com a gente, às vezes elas mexem com sentimentos e disparam sentimentos que não são de fato positivos, né? Então, simplesmente de conseguir olhar para isso, não com afeição, mas, entre aspas, com a frieza, com uma forma de entender que elas estão num papel delas dentro desse mundo, acho que a gente consegue olhar para outros lados, né, e entender o que é que elas querem nos dizer, o que é que o mundo, através delas, quer nos dizer, né? E nesse sentido, eu acho que elas são esses instrutores, né? Porque elas estão orientando, elas estão, de fato, fazendo com que a gente mude a maneira de ver as coisas, por bem ou por mal, mas elas fazem com que a gente olhe para outros lados, que a gente olhe em outras direções. Isso acho que acabam sendo um instrutor, né? Sim, sim. Perfeito. Elas como te faz tomar consciência do que todavía en você está, así como cuando el adversario te faz disparar algo en você, no hay emoción o algo así, te faz tomar conciencia disso que en você todavía precisa olhar e trabalhar essa parte em você. Interessante que ele fala adversário, né? Ele não usa o termo inimigo. Né? A gente está falando de pessoas, como o Ronaldo bem deu o exemplo, né? Às vezes pessoas que veem a vida de um jeito muito diferente do nosso. Tem uma percepção muito diferente da nossa, sobre as coisas, sobre os valores, né? E é interessante porque quem já esteve diante de um professor, um verdadeiro professor, porque hoje nós estamos um pouco de dificuldade, né, de encontrar, note bem, eu não estou dizendo bons professores, estou dizendo verdadeiros professores. Mestres. Né? Mestres, né? Ou mesmo nas escolas, nas universidades, às vezes a gente encontra um ou outro. E são aqueles que te dizem, meu querido, isso aqui é uma porta, né? Ou eu sou a esfinge, ou você responde a minha pergunta, ou eu corto a tua cabeça. Né? Você tem que saber, você tem que me dar a resposta, você tem que saber o que você tem que saber, você tem que adquirir a competência que você tem que adquirir, e eu te amo muito, gosto muito de você, você é muito legalzinho, a gente pode ser amigo um dia, mas eu estou aqui para te instruir. Então, aquilo que muitas vezes, né, e essa pessoa, às vezes, ela é alguém que nos quer bem, ela é alguém que sabe que nós vamos ter, é como o pai, né, ou a mãe, que muitas vezes tem que educar um filho e dizer não, e ser firme, e ele fica bravo, ele se sente agredido, ele acha que está diante de um inimigo, né? Você não quer que eu dirija o carro só porque eu tenho 12 anos.
né? Então, você está dizendo para ele, não, né? E acabou, não tem negociação aqui. Quando você tiver 20, você vai dirigir, agora não. Então, às vezes a gente sente, né, pessoas que são duras conosco, pessoas que têm uma postura diferente, como se fossem inimigos ou como se fossem... Mas a mensagem está nos dizendo, né, o adversário, como o Ronaldo falou, ele nos permite ver as coisas de um jeito diferente, corrigir em nós coisas que às vezes a gente não percebe, porque os amigos não falam o que nós temos como defeito. Eles gostam da gente, eles nos aceitam como nós somos. Eles nos apreciam como nós somos. Então, eles não têm por que ficar apontando os nossos defeitos. Mas o adversário não pensa duas vezes. Né? Então, ele acaba nos instruindo, ele acaba nos ajudando, né, a melhorar. E o obstáculo, o que é um obstáculo? Né? Por que o obstáculo é lição? Porque ele bloqueia. E você só aprende quando tem que lidar com problemas. Se tudo funcionasse perfeitamente na nossa vida, nós não aprenderíamos absolutamente nada. Então, é só quando você tem problemas, e pode ver, depois que a gente passa por períodos de dificuldade, de problema, de sofrimento, de situações complicadas, no trabalho, nas relações de família, né? Você sai mais forte, você sai mais municiado, você tem ferramentas. Né? Agora, se não tivesse obstáculos, quando é que a gente exerceria, né, conhecimento? Quando é que a gente sabe? Como é que eu vou saber que eu sei o que eu sou capaz, se não tiver obstáculos? Então, é bonito, porque o obstáculo é minha lição. E aí, a Adriana deu um exemplo, muitas vezes a gente desiste, né? Muitas vezes a gente se intimida, muitas vezes a gente acha que está sendo injustiçado. Mas os obstáculos são tanto externos quanto internos, né? Nós temos que se libertar da visão errada que nós temos de nós mesmos. Às vezes muito deprimente, às vezes muito reduzida, às vezes orgulhosa e muito elevada, né? A gente acha que é o que não é. Isso é um obstáculo, a gente tem que se libertar dos obstáculos, tanto internos quanto externos. Mas como é que eu lido com esses obstáculos? O obstáculo é tudo aquilo que impede meu caminho, que bloqueia meu caminho. Eu poderia ver isso como um problema, mas não é. Na verdade, é uma bênção, né, que está sendo colocada para que a gente possa, né, exercitar as nossas competências. Alguém gostaria de passar a um outro ou quer comentar esse? Qual que é, Ju? A próxima é A Paz é Meu Abrigo, da Cristina. A paz é meu abrigo. Existe coisa pior que uma mente atormentada? Existe coisa pior que um coração angustiado? Existe coisa pior que uma pessoa vivendo paixões? Não tem paz dia e noite? Sejam paixões amorosas, paixões pelo dinheiro, pelo prazer, pelo poder, né? A paz é meu abrigo. Você está verdadeiramente abrigado quando está num estado de paz. O mundo pode pegar fogo, né? Jesus estava em paz. Chico Xavier vivia em paz. Não tinha nada que tirasse, né, a paz dele. Então, fazer atenção, né, prestar atenção enquanto é só olhar aquilo tudo que tira a nossa paz, né, e o que tira a nossa paz nos expõe, nos deixa sem abrigo. Então, o que é, né? A paz é meu abrigo. É só pensar na criatura angustiada, atormentada, cheia de medos, né? Cheia de ansiedades. Como é que vive, né, uma pessoa? Você se sente abrigado quando está ansioso? Você não se sente abrigado, é o contrário, você se sente nu.
Pode estar num palácio, mas você se sente exposto. Né? Você está atormentado. O que vai ser amanhã? Como é que vai funcionar amanhã? O que vai acontecer amanhã? Como é que eu vou estar amanhã? O que vai... Né? E quando você tem paz, você está verdadeiramente abrigado. Você está verdadeiramente protegido. Então, note que nós estamos fazendo um sobrevoo nesse texto hoje, né? Porque isso é coisa que, daqui a um ano, quando a gente lê de novo, nós vamos descobrir um monte de coisa que passou batido. Alguém gostaria de falar, de participar? Virgínia. Oi, Virgínia. Põe o som, Virgínia. Teu microfone fechou. Pronto, agora estão me ouvindo? Só com relação ao que eu falei do obstáculo, porque como nada é por acaso assim, né? Tudo segue uma sequenciazinha quando a gente está estudando, se a gente prestar bem atenção. Então, no meu evangelho foi a cólera. E aí, logo aí ele vai falando, né, do você se colocar no lugar do outro, de você dominar o orgulho, que a cólera é o orgulho ferido, e que você se visse de fora, você, né, veria o ridículo que às vezes você está expondo até as pessoas que você mais ama. E aí no final, já passando para o outro, aí ele vai falando que na realidade tudo se trata da necessidade que você tem de entender que o obstáculo, que aquilo que lhe impede, o caminhar, muitas vezes você pediu para passar, né? Nada é por acaso, você está onde você deveria estar, né? Então, ele fala isso, da necessidade de você ter um entendimento, né, do porquê das coisas, assim, e de dominar, né, essas más tendências, né? E aí, quando eu vi essa frase, me chamou a atenção, porque eu me lembrei do meu evangelho e a gente comentando isso, assim, de que a gente até comentou, eu não sei, eu sei que é uma psicografia de Chico, mas eu não sei o espírito, de que fala isso, de que você está na família que você deveria estar, você está passando pelo que você deveria estar, que não existe injustiça nesse mundo, Deus é perfeito, Deus é amor. Tudo aquilo que você passa, né, aquele obstáculo que você está passando, você tem que aprender com aquilo. É necessidade sua, né? Então, assim, quando a gente procura entender isso, a gente às vezes até, eu pelo menos, eu procuro, às vezes eu fico até mais em paz diante de certas coisas assim, sabe? Deixo quieto, deixo passar, né? Oro, peço força e deixo quieto, deixo passar, porque tudo passa. E às vezes nem é tão, né? É só porque quando você está ali entrando naquela vibração do olho do furacão, você não vê que às vezes nem é tão assim, né? Ou quando você ora, a força vem e você se acalma diante daquilo tudo. Né? Então, assim, quando eu vi essa frase, eu me lembrei muito desse evangelho, porque realmente, né, aquilo que está ali para lhe ensinar. É uma necessidade sua, né? E quando você tem esse entendimento, tudo fica melhor. Não sei, né? É impressionante, porque o obstáculo é só o que a gente tem nesse mundo, né? Já notaram? Você vai sair, é o fio que enrosca, é a roupa que não sei o que, é o carro que, é o trânsito que, a vida é feita de 1000, né, obstáculos todos os dias, 1000 coisinhas, né? É como se a vida dissesse, esse é um curso intensivo, né, para que você cresça, se domine, melhore, né, entre no controle de si mesmo, que você entenda, né? Então, é um processo de... Deus fez as coisas de um jeito, a gente estava discutindo aqui no começo, né, com o Sebastião, a questão de por que a gente vem para a matéria, né? É porque aqui você está num mundo que tudo está o tempo todo arranhando, né? Tudo está o tempo todo em fricção, em sofrimento, em dificuldade, em obstáculo, né? E é isso que educa a nossa alma, é isso que faz a gente ir saindo da casca do ovo, né? E do esconderijo,
a gente vai saindo da caverna, tem que sair, porque o sofrimento, os obstáculos vão nos forçando a sair, né? A gente tem que lidar com a vida, tem que aprender a lidar com a gente mesmo, tem que aprender a lidar com o mundo. E não tem opção, né? Você vai ter que aprender ou vai ter que aprender. Então é muito bonito, porque é a vida dizendo, né? Eu vou colocar no teu caminho tantos obstáculos quantos forem necessários até que você aprenda o que tem que aprender. O que era obstáculo para Jesus? Nós, né? Uhum. Nós, porque não tinha obstáculo nenhum para ele. Era a nossa ignorância o obstáculo, porque ele queria ensinar, mas a gente não tinha como aprender. E ele entendia isso, né? Mas ele via isso é um obstáculo, né? É algo que eu tenho que ter paciência e tolerância, porque eles não podem fazer mais do que isso agora. Como uma criança, que você ensina o máximo que pode, mas tem limite. Agora, para nós, o obstáculo não é só externo, é interno também, né? E os maiores são internos. É o medo, a dúvida, a ansiedade, o apego. Os maiores obstáculos nossos são internos, porque os externos você dá jeito. Agora, a mente é meu lar. Onde é que vocês moram todos aqui? Um lar, né? O que é que vocês achariam se de repente vocês percebessem que dentro da tua casa tem mais 15? Uhum. Estão escondidos. E mais 15 na mesa jantando junto. Você mora realmente na tua casa? Nós moramos realmente na nossa casa? A mente é meu lar. Será que nós podemos dizer isso? Nós moramos realmente nesse lar? Para isso, a gente tem que responder outras perguntas, né? Eu tenho controle sobre o que eu penso? Quando eu penso sozinho? Quando eu converso mentalmente, eu estou conversando comigo mesmo? Ou estou, na verdade, ouvindo alguém? Eu estou falando ou eu estou ouvindo? Há pessoas que foram guiadas a vida toda por essa voz que falava na mente delas. Algumas foram guiadas a vida toda. Então, a gente precisa refletir, né? Moro realmente na minha mente, moro realmente na minha casa mental, ela me pertence, né? Eu estou cuidando desse lar, da qualidade dele, da limpeza dele. Então, eu não moro em qualquer lugar, eu não durmo em qualquer lugar. E eu não durmo em qualquer companhia? Aparentemente não, né? Então, se a casa mental, né, é o nosso lar, existe um trabalho aí a ser feito, né? Existe um trabalho aí a ser feito. Então, a gente precisa fazer uma reflexão, né, sobre isso. Estou abrindo, não posso ficar eu falando aqui sozinho. O Fábio que escolheu essa frase. Fábio, quer falar alguma coisa? Pois é, quando eu vi essa frase, eu refleti no ponto do pensamento. Eu pensei, bom, deve ter alguma coisa a ver com o pensamento, a gente sabe do poder do pensamento. Então, eu falei, pensamento, meu lar. E agora que o César começou a falar isso, pareceu um pouco mais claro também, a higiene do pensamento, que a gente sabe que se a gente está vibrando pensando errado, a gente está vibrando errado, a gente está convidando os nossos amigos que também vibram errado para a nossa casa, e vamos dizer assim, se a gente tem um pensamento bom, a gente vai se conectar com os espíritos melhores. Então, eu acho que é aí que está o nosso lar, aqui, onde que a gente vai
Aonde que a gente quer morar, com quem a gente quer conviver. Isso é importante, né, Fábio? Porque, exatamente, mesmo que a gente não more sozinho, mas que entre na nossa casa quem a gente convida, né? Então, é aterrador, né, nós pensarmos que muitas vezes as pessoas que podem estar no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, as pessoas físicas, né, podem estar habitando mundos completamente diferentes dos nossos. Porque mentalmente estão em outros lugares. Nós estamos fisicamente na mesma casa, mas mentalmente não. Então, por isso, né, que é importante a conversa, o entendimento, que a gente tenha paciência para entender as pessoas, para que a gente ao menos se dê uma chance, né, de saber onde é que você mora, né? Quem é você, o que é que você pensa, o que é que você está fazendo, né? Quais são as coisas que te atraem, qual é o mundo em que você vive. Porque é esse, né? Agora, se a casa mental é minha casa, se é ali que eu moro, essa é uma casa que vai comigo para todo lugar. Então, uma mente atormentada é um horror, né? Atormentada pela culpa, atormentada pelo medo, né? Pela dúvida, pelas angústias, pelo remorso. É você morar todo dia num lugar em que você é torturado. Então, a mente é meu lar. Então, cuide dele, né? Cuide dele. Cuide da qualidade dele, cuide da higiene desse lar. Cuide, né, para ver quem que mora ali, quem que entra e quem que sai. Então, nós temos que ter um porteiro, né? As nossas portas das casas têm chave, tem campainha. Você tem que apertar a campainha para pedir acesso. Então, quem tem acesso à nossa mente? Esse é o problema. Nós não temos, né, uma campainha da mente. E a gente precisa instalar uma campainha mental, né, que nos dê o alerta. Ops, esse pensamento não passa. Esse convidado não é aceito aqui. Então, aos poucos, a nossa casa mental começa a ser realmente nossa, né? Então, por exemplo, os médiums todos nós somos médiums, né? E os médiums têm um duplo trabalho, né? Porque você tem realmente que estar mais atento ainda do que o normal. Todo mundo recebe pensamento que não é seu. Pode vir do cara do YouTube, pode vir do cara da televisão, pode vir do vizinho, da pessoa no trabalho, da rádio, dos espíritos, né? Mas o médium tem ainda esse trabalho duplo a ser feito, né? Porque ele tem que realmente, sendo médium, tem que estar atento 2 vezes, né? À vigilância. E nós somos pessoas que pensamos o dia todo, independente de sermos médiums ou não. Nós pensamos o dia todo. Agora, você vai cair em depressão ou ficar imobilizado ou desatento porque tem um pensamento te perturbando, ou você vai tomar posse da tua casa? Nós estamos num estudo agora, pode ter um espírito nos atormentando. Você vai dar esse poder a ele, ou você vai dizer, eu estou num estudo, você volte depois? Então, a gente precisa ter controle de nós mesmos. Ter controle da nossa casa mental. Aí o médium pode falar, eu estou me sentindo muito mal, aguente firme, mas você tem que dar a lição, é você que manda na tua casa. E agora, se a gente entra em sofrimento, pânico e não acompanha o estudo, ele ganhou. Então, a gente precisa se autoeducar. A nossa casa mental é nossa. Eu estou aqui para o estudo e venho participar de um estudo e quero participar integralmente desse estudo. Quero acompanhar cada palavra, minha mente está no estudo e ela não vai ser ocupada por mais ninguém que não seja o estudo. Então, essa disciplina, isso vale para tudo, hein, gente? Eu estou dando um exemplo aqui, porque é o que nos interessa agora. Mas isso vale para tudo na nossa vida. Vocês já pararam para pensar quanto tempo a gente perde lendo um livro e não prestando atenção no que está lendo? Assistindo um programa na televisão e não vendo realmente, porque nós estamos lá em outro lugar?
né? A gente vive em lugares paralelos, é por isso que é preciso pensar, né? Quem que está habitando a minha mente agora? E para nós isso já é uma preocupação muito séria, porque casa que não tem porteiro, ela é tomada conta, né? Ela é invadida. Casa que tem a porta aberta é invadida. Então, se a mente é meu lar, quem é que está vigiando a porta? Né? Mas vamos lá, vamos abrir. Temos algum tempinho ainda. Alguém gostaria de juntar alguma coisa, fazer um comentário? Por isso, orai e vigiai, né? Aí a gente pode se perguntar, né, Cristina, como é que eu faço esse controle? Também se tem a consciência é meu guia, também poderia ir junto com isso. Porque tem consciência sempre do que está pensando. Sebastião está lembrando a gente aqui da frase, a consciência é meu guia, né? Então, isso também vem junto, né, com a questão da mente. Que a consciência é esse estado profundo, né, no qual Deus inscreveu as leis do universo em nós. Então, eu estou lendo, né? Eu estou lendo a minha consciência quando eu vou agir, eu estou lendo a minha consciência quando eu penso, estou deixando ela falar ou eu estou colocando obstáculos para que ela se manifeste? Se eu me guiar pela minha consciência, eu chego no que a Yuri falou, né? É muito bem, é um mapa, né, que ele está nos dando ali. Faça isso e você chega aqui. Eu escutei que se uma palestra, uma pessoa perguntou, mas como faço eu para ir à minha consciência? Como faço para escutar a minha consciência? Se minha consciência está dormida, como eu faço? Então, o palestrante diz, então, se vossa consciência está dormida, se você faz parte dessas pessoas que dormem, então, você tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Nossa consciência, muitas vezes, não estamos alerta, não temos essa capacidade de ir adentro de nós, sacar todas essas coisas, não? Mas, se nós não queremos errar, vamos com as ensinanças de Jesus, ensinamento de Jesus. Interessantíssimo isso, né, que a Yuri está falando, porque é assim, quando eu conheço as leis e desobedeço às leis físicas, o castigo é imediato. Se eu coloco a mão na tomada, eu vou levar choque. Se eu coloco a mão no fogo, eu vou queimar. Mas a nossa consciência, nós fomos amortecendo ela durante tanto tempo, que a hora que você quer ouvi-la, ela não tem mais força para gritar. Né? Ela foi sendo sufocada durante séculos. Então a gente fala, como assim Deus escreveu a lei, né, em mim? Se nós desde o começo nos perguntássemos, devo fazer ou não? Né? A resposta vem, a resposta está em nós. Mas nós fomos amortecendo isso. Nós falamos, não, eu posso fazer. Né? E aí nós criamos razões, criamos filosofias, criamos justificativas, né? Vamos no psicólogo para ele nos dizer, não, meu filho, né? Faça, você tem direito de viver as suas experiências. Né? Nós sabemos que está errado o que nós estamos fazendo. Né? Aí a gente tem que opção, se eu não sou capaz de ouvir a minha consciência, bom, o que eu ouço é um ensinamento daquele que tem consciência e fala a minha consciência. Né? Até que os dois comecem a se falar, né? O ensino do Cristo e o que vem da minha consciência. Então, por isso o Chico dizia, né, não tem erro com Jesus. Não tem erro, você não tem erros. Se você segue, você acerta. Jesus é a nossa consciência falando de fora de nós. Né? Tudo que ele disse é exatamente o que Deus escreveu na nossa alma, né, que está lá. Na verdade, eu acho que uma desencadeia a outra, né? Tem toda uma ligação com uma outra. Aquela primeira que o amor é minha lei, isso aí talvez encerre tudo mesmo, mas eu escolhi essa aí.
Mas depois eu pensei, a gente está sempre, todos os dias, em busca da verdade, não é? Se a gente não conhecer a verdade das coisas, como é que a gente aprende? Como é que a gente se defende? Como é que a gente lida com a consciência? Como é que você foi falando, e à medida que você foi falando, tudo estava a verdade, a busca da verdade, né? O culto, é cultivar, é estudar, é ver, não se conformar com as coisas. Isso aqui não me serve, isso aqui não é para mim, então eu vou buscar a minha verdade, né? Por isso que eu acho que deve ser a primeira, não tenho certeza, porque eu não vi inteira. E aí desencadeia tudo, né? Porque se eu conheço Cristo, se eu conheço a verdade de Cristo, eu vou praticar o amor. Eu vou vigiar a minha consciência. Eu sei que eu vou ter eu vou ter consequência dos meus atos, né? Então, se eu conhecer a verdade, vai abrindo um leque, né, de todas as outras coisas. Interessante, né, Vera? Porque a verdade é meu culto, é aquilo que eu cultivo, é aquilo que eu regularmente cultuo. E eu, às vezes, sou um pouco crítico, né, com relação à psicologia e às psicologias, mas há algo muito bonito nas psicologias, né, que é o processo de aquisição da verdade, né, pela catarse, pela fala, Você muitas vezes, né, vai ser levado nesses processos, né, nessas terapias, à verdade sobre si mesmo, que são catárticas, né, que te libertam. Porque você diz, eu sou assim, né? Eu sou crítico um pouco, porque eles dizem, bom, a tua verdade é essa, se vira, ao invés de dizer, melhore, né? Vá para o bem, cresça como espírito, né? Transforme a sua alma para o bem. Bom, a gente não pode exigir tudo de todo mundo, né? A psicologia não tem a mesma finalidade que tem as ciências espirituais, embora tenha muita coisa a ver, né? Mas isso para dizer que a verdade ser um culto, gente, para pensar. Olha o tamanho da mentira na nossa vida. Olha o tamanho da mentira. Quantas vezes você pensa e fala outra coisa? Quantas vezes você sente e exprime outra coisa? Quantas vezes você faz de conta que é e não é? Quantas vezes nós passamos uma vida e a pessoa que está conosco não sabe quem nós somos? Que tamanho tem a mentira na nossa vida? E o que é que nós somos dela? Escravos. Então, cultuar a verdade, nem que seja em doses homeopáticas, um pouquinho por dia, né? Mulheres que nos anos 30, 40, passavam a vida inteira, né? Faziam lá a comida que o marido gostava e comiam junto, e ele nunca perguntou para ela, e ela nunca disse, eu detesto isso. Então, estou dando um exemplo para dizer que, às vezes, a gente passa uma vida inteira representando, sendo uma mentira, vivendo uma mentira, quando a verdade seria libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sobre nós mesmos é dolorosa. Às vezes é terrível. Reconhecer, eu sou isso. Eu ainda sou isso. Mas ela é libertadora. Porque se eu sei quem eu sou, eu posso avançar. E saber a verdade sobre os outros também. E aceitar que muitas vezes, sim, a pessoa é isso, fez isso. Ainda está nisso. Mas cultivar a verdade, a mentira não ter lugar nas nossas vidas. Um pouco por dia eu vivo na verdade, eu quero a verdade, eu não quero mais viver num mundo, não quero mais ser hipócrita, e eu não preciso ficar jogando verdades na cara de ninguém, porque isso é diferente, né? A pessoa que usa a verdade para machucar os outros, não é isso. É a verdade como um processo libertador, como acontece na psicologia, né?
quando a pessoa chega num conhecimento profundo de algo sobre ela mesma. É como a catarse daquele, né, que tinha um trauma qualquer e vivencia esse trauma numa sessão de psicologia e fala, agora eu entendi por que eu tinha esse trauma. Foi isso. E essa verdade, por mais dolorosa que seja, ela é libertadora. Né? Nesse exemplo que você deu aí da mulher que faz a comida a vida inteira para o marido e nunca disse que não gostava. Mas também, ok, não é a verdade, mas também não poderia ser visto, por exemplo, como ela fazendo mais por ele do que por ela mesma, passando por cima, sabe? Como se fosse uma doação. Pode ser visto, e muito, se for isso, tudo bem. Né? Mas muitas vezes, se for isso, tudo bem. Mas muitas vezes é simplesmente o medo, ou como eu dei o exemplo das mulheres dos anos 30, né? Eu acho que o exemplo fala por si, porque a mulher não tinha voz, né? Não tinha... Então, você muitas vezes simplesmente se anular, né? Como acontecia com muitas, né? Simplesmente se anular para que o outro tenha conforto, para que não haja problemas, para que não... Né? E aí entra uma questão, aí vai como a pessoa que está se anulando, ela se coloca diante dessa questão. Se ela dependendo do pensamento que ela tiver, aquilo é realmente uma mentira negativa. Se for o que você falou, é diferente. Isso, se ela vê aquilo como uma doação, como uma... Aí já é outra coisa, né? Então, vejam que tudo é relativo, né? Agora, que a gente conheça a verdade e a verdade nos liberte, isso não tem nada de relativo, porque a verdade liberta. Então, tudo... Eu gosto de pensar nessa frase, a verdade nos liberta. Eu penso muito que essa verdade vem do conhecimento, né? Do conhecimento que nos tira dessa ilusão, que nos permite também libertar-nos dessa dor, compreender a dor. Né? Eu gosto muito de pensar sempre nisso e traduzi-lo também, né? Essa verdade vai nos levar à felicidade. Gosto muito da frase. Mas não é conhecimento, né? Conhecimento nos libertando. Por exemplo, eu sei que esse corpo é provisório. Né? Não adianta fazer de conta, não adianta viver uma mentira fazendo de conta que ele não é. Não adianta me apegar fazendo de conta que ele vai viver pela eternidade. Ele não vai. Então, a gente muitas vezes corre da verdade, né? A gente não quer encarar a verdade, a gente não quer... Né? Às vezes há problemas muito dolorosos na nossa vida, mas é melhor reconhecê-lo autenticamente, né? Nem que seja para si mesmo, dizer, eu tenho esse problema e eu estou trabalhando para superá-lo. E aí nós teremos ajuda, nós teremos socorro dos benfeitores, né? Nós não estamos sozinhos na nossa luta espiritual. Mas preservar a verdade como um instrumento importante de crescimento e de libertação. Quanta mentira tem feito mal para a gente, a mentira que a gente mente para a gente mesmo, né? E que acaba se estendendo para todos, né? Então, não precisamos virar uma caixinha, né, de agressão para ninguém, mas ser autêntico, né, saber quem nós somos, dizer o que gostamos e o que não gostamos, e não fazer isso para agredir ninguém, mas para ser autêntico, para ser verdadeiro. E às vezes fazer o que a Adriana falou, né, por amor, né, cedemos, por amor fazemos concessões, mas estamos conscientes de que estamos fazendo isso por uma razão louvável, né? Não para nos anularmos, para não termos problemas, ou para não... Então, a verdade é um processo profundamente libertador, né? E quando nós... Encerro aqui a minha fala de hoje, e quando Deixa nós... eu falar antes de você encerrar. Então. Não, eu encerro a minha. Não, depois você encerra. Ah, tá bom, então. Entendi. Eu estou aqui com o texto aberto aqui no celular, né, e a gente passou sobre vários, né, sobre vários pontos. E aí eu estou aqui pensando, ele colocou como primeiro ponto, Deus é meu Pai. E como último ponto, a perfeição é meu destino.
por que será que ele colocou Deus é meu pai no comecinho, né? O início. Porque eu acho que é ele o caminho para que a gente faça todo o resto aqui. Deus é o nosso objetivo. Ele, quando a gente reconhece, quando a gente sente Deus como nosso pai, a gente vê a natureza como a nossa mãe. Estou emocionada. A gente vê o universo como o nosso caminho. O universo é nosso. Porque Deus é o nosso pai, ele nos criou. Ele é o nosso pai de amor, de bondade e misericórdia. É pai, né? Ele é pai. Pai. E a gente já sente isso? Será que a gente sente Deus como nosso pai? Como um ser de amor que cuida de cada um de nós com toda a força e com toda a bondade? E ele que nos dá força para fazer todo o resto. E para que a gente chegue lá no fim, e que a gente seja perfeito. E a perfeição é o nosso destino. Então, passando por todos esses pontos aqui, nós vamos ser perfeitos lá no fim. É o caminho que nos leva à perfeição. Mas enquanto a gente não vê Deus como o nosso Pai, a gente não consegue fazer mais nada. Então, Deus, é pensar em Deus como justiça, amor, bondade, e a gente se espelhar nele, para que a gente seja como ele. Porque Jesus disse, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, é pensar num Deus justo e sermos justos conosco e com todo mundo que vive conosco. É pensar num Deus de bondade e sermos bons. É isso que Jesus veio nos ensinar, é isso que ele veio falar. Nós temos um Pai de amor, esse Pai nos ama. E quando a gente entender Deus como um Pai de amor que nos ama, nós não precisamos de mais nada, nós vamos ter força, nós vamos ter todo o resto. Nós vamos ter amor, nós vamos ter a mente sã, nós vamos ter o coração puro, nós vamos ter todo o resto, porque ele é o nosso Pai. Nem me atrevo a falar mais nada. É tirar Deus e Jesus do Espírito. Sendo assim, né, Célio? Pois é, o Alexandre está dizendo, né? E nós temos um mundo que as pessoas estão querendo tirar Deus e Jesus, né, da existência. E então a gente pode entender, né? A catástrofe, que muitas vezes é a vida, são as dificuldades, né, de quem faz isso. E como é bonito, né, quando a gente começa a entender o que a Giovana falou, né? Deus é pai, não é padrasto, não é vizinho, não é, ele é pai, ele nos criou, ele nos deu vida, ele nos deu um universo, é muito bonito, né? Se a gente sentir isso, né? Então é importante que a gente sinta isso. Uma das perguntas no Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec pergunta o que é Deus. Os espíritos já sabem que é Deus. Aí ele fala, Jesus conhece Deus, né? Ele falava, o meu Pai. A visão que Jesus tem de Deus é diferente da nossa visão, porque a gente ainda não consegue entender Deus. Os Espíritos falam, nos falta um sentido. Nós não temos como entender Deus. Então, a gente tem que sentir Deus. E a vida, os obstáculos, as dificuldades, tudo que a gente falou aqui hoje é para que a gente aprenda a sentir Deus e a confiar nele, a colocar a vida nas mãos dele, porque ele é Pai, ele é amor. Então, esse exercício que eu acho que a gente tem que fazer todos os dias, é se colocar nas mãos do Pai, porque ele está por tudo, ele é soberano, né? E por que a gente tem medo de se colocar nas mãos dele? Se ele é soberano, justo e bom e perfeito em tudo. Não temos que ter medo disso, né? Jesus veio trazer essa mensagem para a gente, né? E a gente é teimoso, bate cabeça e sofre porque se nega, né, a se colocar nas mãos de Deus. Mas é isso. Bom, meus amigos, então vocês vejam, né, que é um texto que vale a pena a gente guardar e colocar
na nossa carteira, no nosso, né, colar em algum lugar que a gente possa refletir sempre, né? Acho que vale a pena, né? E como a gente viu, né, daria para ir muito longe, porque tem muitos aspectos ainda que estão escondidos aí, né? Com certeza a gente passou batido em muita coisa, mas foi um exercício interessante, né? A gente refletiu e é isso que importa. A gente cresceu, aprendeu e teremos outras ocasiões, né, de voltar, quem sabe, num futuro próximo, né? Então vamos fazer a nossa prece para encerrar, então, que o nosso tempo já esgotou. Senhor Jesus, divino amigo, divina luz, nós agradecemos, Senhor, a bênção da oração, do estudo, da reflexão em torno dos teus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, a bênção de aprendermos. Agradecemos, Senhor, o carinho destes amigos e irmãos que atravessaram as lutas que agora atravessamos, que fizeram um dia o esforço de superar a si mesmos, de entender a vida, de abrir o coração para Deus. E eles voltam para nos dizer que nobre é este caminho, que duras são as lutas, mas que os frutos são doces. E sentiremos um dia no coração uma estranha liberdade. Não nos damos conta, Senhor, que somos prisioneiros. Nos acostumamos por tantos séculos às algemas, que acreditamos que elas fazem parte de nós mesmos. Nós te agradecemos, Senhor, por ter vindo a este mundo e por ter caminhado sobre ele como um homem livre. Isto nos deu, Senhor, muito medo, porque nunca tínhamos visto um homem livre. Por isso te agradecemos, Senhor, e agradecemos a estes irmãos que tomaram já um certo avanço sobre nós, por voltarem, por nos estenderem as mãos, como alunos mais adiantados, como professores amoráveis, que vêm para nos dizer: prossigam o trabalho, prossigam o estudo, aceitem a verdade, adotem o amor como lei, cuidem dos vossos corações e de vossas mentes, convidem Jesus para habitar convosco. Nós, Senhor, agradecemos que as bênçãos do estudo e do entendimento se transponham na nossa vida em atos de liberdade, de renovação, de reconstrução de nós mesmos. Não importa mais, Senhor, quanto tempo demorará. Não temos mais a preocupação de sermos felizes amanhã. Queremos apenas a certeza de que lutamos o bom combate, de que estamos no caminho e de que estamos reconstruindo.
desta vez em rocha sólida. Fique conosco, Mestre, nos abençoe, nos ampare, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Muito bom, meus amigos. Gratidão. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todo mundo. Boa noite, gente. Pessoal. Bom fim de semana. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigada. pessoal. Bom fim de semana. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos e bom fim de semana também. Fim de semana, até Para você domingo. também. Até. Obrigada, até domingo.